Estação Pop. 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 Atenção, comerciantes da região. Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop. 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Estação Pop Ceabra e Estação Pop News Salvador. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Estação Pop News Salvador. A rádio que dá a notícia atualizada 24 horas. Estação Pop Ceabra. Entretenimento, humor, prêmios e muita música. Rede Estação Pop. Baixe nossos aplicativos Estação Pop Ceabra e Estação Pop News Salvador. E fique por dentro de tudo. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Quer turbinar o seu iPhone? Passe na loja Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Na Superfones você encontra capinha, película, carregadores, cartão de memória, pendrive e muito mais. A loja mais completa em acessórios. Superfones. Revelamos foto digital na hora. Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Superfones. A loja do Diego Alcântara. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Estação Pop Ceabra. Estação Pop News Salvador. E Estação Pop Vitória da Conquista. Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Rede Estação Pop. Horário de Brasília, 8h05. Brasil Acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Por aqui, Adson Alves e Amanda Rodrigues. Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Adson Alves. Boa noite, ouvintes da rede Estação Pop. Juntinhos, a gente segue até 11 da noite atualizando os principais destaques. 8h06. Oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso. Volto rápido.
Não perca de segunda a sábado das 8 ao meio-dia. Alô Brasil, notícias, horóscopo e muita música. Oferecimento Vale Criativa. Pop News, a notícia em primeiro lugar. Rede Estação Pop. Alô, amigo construtor, quer mais agilidade e segurança na sua construção? Procure a locadora de andaimes Fonseca. Temos preços especiais para você e garantimos total segurança na sua construção. Locadora de andaimes Fonseca. Não tem estresse, não tem dor de cabeça. Chame agora mesmo no WhatsApp 75999771687. Não procure outra. Procure a locadora de andaimes Fonseca. Agilidade e segurança na sua construção. Andaimes para toda obra. Estamos na Rua Teixeira de Freitas, número 120, Boa Vista, Ceabra, Bahia. Na estação é tudo de bom. Estação. Muito bem, Brasil, agora 8 horas e 7 minutos no Brasil Acontece, ao vivo pela rede Estação Pop, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de rádios online. Estamos no Radiosnet, no Deezer, no Tudo Rádio, CX Rádio, online, Rádio Box. Onde tiver rádio, pesquise, busque por nossas emissoras, busque a Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra na Chapada Diamantina, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. Essas são as emissoras, as rádios do Grupo Pop Web de Rádio. 8 horas, 8 minutos, horário de Brasília, informando Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Tem médico pediatra na tela do seu aparelho, baixe o app. Consórcios Embracon, café Chapada, 100% café. E oferecimento também mais que especial da Odontobrava, a maior clínica odontológica da Chapada. O WhatsApp, para quem quiser participar, Amanda Rodrigues. É 75999767840. Orçamento de guerra. Congresso promulga hoje lei que permite descumprir regra de ouro. O Congresso vai promulgar nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição chamada de Orçamento de Guerra. O texto aprovado em definitivo nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados permite ao governo descumprir a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal durante o estado de calamidade pública para investir em ações de enfrentamento ao coronavírus. Além de um orçamento em separado, a PEC do Orçamento de Guerra dá mais autonomia ao Banco Central para atuar no mercado financeiro. O Banco Central poderá comprar e negociar títulos em mercados secundários. Este item da proposta causou polêmica, tanto em partidos da oposição como em partidos como o Novo. Por exemplo, eles defenderam que a proposta poderia trazer prejuízo aos cofres públicos. As legendas tentaram, sem sucesso, excluir essa permissão, que vale durante o estado de calamidade pública. Após a votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiantou a pauta em relação à Covid-19. A proposta sobre o orçamento de guerra permite ainda que o governo faça a contratação de pessoal temporário de obras, serviços e compras relacionadas a ações de combate ao coronavírus e que diminuam o impacto da doença nas áreas da saúde, econômica e social. Agora, no horário de Brasília, 8 horas e 10 minutos.
Muito bem, os principais destaques no oferecimento Café Chapada 100% Café, Odonto Brava, Atacadão da Madeira. Deixa eu mandar um abraço especial para Hélio, tá ligado no nosso programa, ele tá em Feira de Santana. Valeu, Hélio, boa noite para você, obrigado pela audiência. E também o Roberto e o Alceu, os caras estão sempre aí dando essa moral. Muito obrigado pela audiência. 8h11, horário de Brasília. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Números indicam aceleração da pandemia no Brasil nas próximas semanas, alertam especialistas. Especialistas defendem que os brasileiros precisam manter o distanciamento social neste momento. Eles apontam que os números da transmissão do novo coronavírus indicam aceleração dos casos nas próximas semanas. O alerta aconteceu em seminário por videoconferência, organizado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi o primeiro webinar promovido pelo banco para discutir as perspectivas do combate à Covid-19 e os resultados no setor de saúde. O diretor adjunto da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que representa a OMS na América Latina, Jarbas Barbosa, afirmou que o isolamento funciona como uma espécie de freio na curva de crescimento dos casos e que, sem ele, o sistema de saúde vai ficar ainda mais sobrecarregado. Ele ressaltou, no entanto, a necessidade de aumentar o acesso a testes. O médico e presidente na iniciativa FIS, Fórum Inovação Saúde, Josier Vilar, afirmou que o fato de não haver um consenso na condução da pandemia no país prejudicou muito o tratamento do problema. Ele avalia que uma questão pouco discutida é a escassez de profissionais de saúde especializados. Agora, no horário de Brasília, 8h14. Pequeno intervalo comercial. Voltamos já. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Atenção, comerciantes da região. Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Estação Pop. Destaque a notícia em primeira mão. A notícia entra sem pedir licença. Estação Pop. Ouvinte ligado é ouvinte informado.
Family! Assinei o plano família da Deezer e o melhor, nós temos 3 meses de graça para testar. Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para todo mundo ouvir música e tentar mexer a cabeça assim, no modo offline e sem anúncios. Não perca, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, dicas preciosas de alimentação, exercícios físicos, bem-estar e qualidade de vida, com o Dr. Lucas Fuchinoni, aqui na Estação Pop. Oferecimento Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Estamos na Praça dos Eventos, no centro de Ceabra. Odonto Brava. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Não perca, de segunda a sábado, a partir do meio-dia, Jornal Estação Pop News. Jornal Estação Pop News tem um oferecimento Loja Nélios, MV Estúdio e Vale Criativa. Estação Pop News. Às 7 da manhã, muitos risos com a hora do Moção. Pop. Pop. Você gosta de ouvir reggae? Gosta mesmo? Então você não pode perder, todos os sábados e domingos, das 18 às 22 horas, o melhor programa de reggae do rádio. Estação Reggae Roots. Tá todo mundo pop. Treat you right. I wanna love you. Hora certa, Amanda Rodrigues. Agora, 8 horas e 18 minutos. Brasil tem novo recorde de mortes por coronavírus, confirmada em 24 horas, 615. O Brasil alcançou um novo recorde no número de casos confirmados para o coronavírus, chegando a 10.503 e no de mortes, registrando 615 novos óbitos em 24 horas. Segundo dados apresentados na tarde desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, o total dos contaminados pela doença é de mais de 125 mil pessoas, com um total de 8.536 mortes. São Paulo ultrapassou a marca de 3 mil óbitos pela Covid-19. O Rio de Janeiro agora registra 1.205 mortes. O Ceará, 848 e Pernambuco, 803. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Nelson Taichi, novamente foi questionado sobre a posição da pasta em relação ao bloqueio geral contra a pandemia do coronavírus, também chamado de lockdown. O ministro reforçou que um protocolo para orientar as cidades e os estados está pronto, mas que ainda está em análise de quando será divulgado. Sobre a fila única para leitos públicos e privados, Nelson Taichi afirmou que isso é um problema que é preciso uma grande discussão com os setores. Para ele, a incorporação dos leitos privados ao SUS pode trazer insegurança jurídica para investimento do setor privado. Taichi disse que prefere que o assunto pode ser resolvido com uma conversa e cooperação entre as partes. O Ministério da Saúde anunciou também, nesta quarta-feira, uma nova estratégia para a vigilância do coronavírus na população brasileira, com a disponibilidade de 46 milhões de testes até o final do ano. Agora, no horário de Brasília, 8 horas e 20 minutos.
Siga a Estação Pop News no Instagram. Tô na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fica em casa, meu irmão. Tô na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fica em casa, meu irmão. Aí, tá todo mundo junto e separado, aê. Tenha cuidado, lave as mãos. Todo baiano já sabe como é. Todo baiano é guerreiro e tá na fé. Por isso preste muita atenção. Esse corona não anda sozinho não. Ou na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fica em casa, meu irmão. Ou na dancinha, na pegada, se liga, pega a visão. Ou fica em casa, meu irmão. Aí, moçada, é pra todo mundo ficar em casa, pai. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Compartilhamento de dados entre operadoras de telefonia e IBGE deve ser julgado hoje pelo STF. Acho que já até aconteceu. Quem conta os detalhes, Amanda Rodrigues. Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. O compartilhamento de dados entre operadoras de telefonia e o IBGE pode trazer risco para a nossa privacidade? É a essa pergunta que o plenário do Supremo Tribunal Federal pode responder nesta quinta-feira. A Corte julga uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que determina o compartilhamento de informações sobre linhas de telefone fixo e celular com o IBGE. O objetivo é facilitar que, durante a pandemia, o Instituto faça pesquisas por telefone. O advogado-geral da União, José Levi, lembrou das antigas listas telefônicas para dizer que a medida provisória não compromete a privacidade das pessoas. Não há aqui nenhuma violação a direitos fundamentais. Ora, obter apenas nomes, endereços, telefones é como obter uma simples lista telefônica. Nada além disso. Aliás, se ainda existissem as antigas listas impressas, não estaríamos travando a presente discussão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a MP não viola o sigilo das comunicações, mas garante ao IBGE acesso a dados que já podem ser acessados por bancos e até por camelôs. A Constituição assegura, data máxima vem, é a inviolabilidade da comunicação, não a inviolabilidade dos dados, porque estes podem ser encontrados no sistema bancário, estes podem ser encontrados na mão de simples meliantes que trafegam no 25 de março vendendo CPF de cidadãos honestos. 5 ações questionam no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da medida provisória. Em decisão liminar, a relatora Rosa Weber já havia suspendido o compartilhamento. Agora, cabe ao plenário da Corte decidir se mantém a suspensão ou se autoriza a transmissão das informações. Para a ministra Rosa Weber, o texto não garante a segurança dos dados e representa um risco à privacidade de todas as pessoas que têm um telefone em casa ou no bolso. A medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar, a ato do presidente da Fundação IBGE, o procedimento para compartilhamento dos dados sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo. Devido à pandemia da Covid-19, o IBGE tem feito por telefone a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que tem periodicidade mensal. Para isso, o Instituto telefona para cerca de 200 mil famílias. A medida provisória daria ao IBGE acesso a mais de 1.000 vezes essa quantidade. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o país tem mais de 260 milhões de linhas de telefones fixos e celulares. Horários de Brasília, 8h25.
oferecimento Atacadão da Madeira, Odonto Brava, Café Chapada e Loja Nélios, famoso por vender barato. Você está ouvindo o Brasil Acontece pela rede Estação Pop via internet. O Brasil todo ligado, acompanhando as principais notícias. Lembrando que estamos ao vivo através de 4 emissoras de rádio. A Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Barreiras e Estação Pop Vitória da Conquista. STF decide que estados e municípios podem restringir locomoção mesmo sem autorização federal. Explica pra gente, Amanda Rodrigues. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira o julgamento sobre a possibilidade de estados, municípios e o Distrito Federal adotarem medidas para limitar a circulação de pessoas e mercadorias no combate à pandemia do novo coronavírus. Faltava o voto do presidente do Supremo, Antônio Dias Toffoli, que tinha pedido vista do processo. Por maioria, os ministros decidiram que os entes federativos têm autonomia para determinar restrição ao transporte intermunicipal e interestadual, mas estabeleceram 2 condições. A primeira é que as restrições precisam ser justificadas por análises técnicas e a segunda condição é que prefeitos e governadores garantam o transporte para mercadorias e trabalhadores considerados essenciais. Pois é, Toffoli disse que entre os produtos estão os combustíveis. A decisão suspendeu trechos de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Supremo considerou inconstitucional a parte que determinava que prefeitos e governadores definissem as regras de transporte a partir das orientações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Horário de Brasília: 8h28. Horário de Brasília: 8h28. Justiça nega lockdown em Manaus. Quem conta os detalhes é Renata Martins. Fala, Renata. Justiça do Amazonas negou o pedido para determinar o isolamento total na capital Manaus. O chamado lockdown foi solicitado pelo Ministério Público do Estado. A decisão foi proferida na noite dessa quarta-feira pelo juiz Rony Frank Stone, da primeira vara da Fazenda Pública. Para o magistrado, neste momento de enorme tensão, cabe aos chefes do Executivo Estadual e Municipal decidir, sem atropelos, sobre eventuais ajustes nas medidas de isolamento. Na decisão, o juiz Rony Frank registra que é necessário um debate amplo com outros setores da sociedade diante das consequências de restrições dessa natureza. O governador Wilson Lima afirmou que as forças de segurança não têm efetivo na quantidade necessária para fiscalizar as restrições já impostas. Para conter a disseminação do novo coronavírus, um decreto já determina o fechamento do comércio em Manaus e o uso de máscaras, além de proibir aglomerações. Porém, segundo o relato do governador, em alguns casos, a polícia fecha o estabelecimento de manhã, mas à tarde ele está novamente aberto. O médico Henrique Freitas chegou esta semana em Manaus para atuar no combate à Covid-19. Ele relata que viu por diversas vezes o descumprimento das medidas para conter o coronavírus. Nós passamos por alguns ônibus, eles estavam cheios, boa parte do pessoal, a maioria estava sem máscara, olhando nas ruas também, o pessoal perto dos bares, mas bastante junto, todo mundo sem máscara. O Ministério Público do Amazonas informou que vai recorrer na decisão. O MP entende que os números sobre o avanço da pandemia no estado e a ascendência da curva de contaminação da Covid-19 são motivos suficientes para a adoção do lockdown. Entre terça e quarta-feira, o Amazonas registrou 1.134 novos casos de Covid-19
e mais 102 mortes. Agora, o estado já totaliza 9.243 casos confirmados do novo coronavírus e 751 óbitos. Com colaboração de Maíra Heinen. Agora 8 horas e 31 minutos, horário de Brasília, 8h31. MP do Rio recomenda a adoção do lockdown ao governo do estado e à prefeitura da capital. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou ao governo e à prefeitura da capital que elaborem estudos técnicos sobre a adoção de um lockdown, ou seja, o fechamento total do estado e da cidade do Rio, com proibição de circulação pelas ruas. A medida se deve ao aumento dos casos de Covid-19, que já ultrapassaram os 12 mil registros confirmados, com mais de 1.100 óbitos. A capital concentra a maior parte desses casos. Para o governo estadual, o prazo de cumprimento da medida termina na sexta-feira, 8. Já a prefeitura deve apresentar o estudo até esta quinta, 7. Horários de Brasília. 8 horas e 32 minutos. Com menos casos de coronavírus, Uruguai decide reforçar controle de fronteiras com o Brasil. Quem tem os detalhes é Marieta Gazarré. Fala, Marieta. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, decidiu reforçar o controle nas fronteiras com o Brasil. A preocupação é com a situação de cidades fronteiriças, onde existem casos do novo coronavírus do lado brasileiro, mas não do uruguaio. O presidente esteve nesta quarta-feira no departamento de Cerro Largo, onde visitou o destacamento militar na cidade de Noblia, perto da fronteira com o Brasil. As visitas fazem parte da estratégia de percorrer a fronteira e reforçar as medidas de controle, colocando autoridades sanitárias permanentemente nas zonas limítrofes, além de desenvolver um protocolo preventivo para a proteção da população uruguaia. O ministro da Saúde visitou as cidades de Artigas e Beixa União para trabalhar na coordenação entre os sistemas de saúde público e privado do Uruguai e do Brasil. Na última segunda-feira, ele esteve na cidade de Rivera. Rio Branco e Chuí serão as próximas inspecionadas. O Uruguai tem 6 cidades fronteiriças com acesso às cidades brasileiras. O presidente uruguaio deu instruções aos ministros para que aumentem os controles, tanto nas fronteiras formais quanto em rotas secundárias que são utilizadas como atalhos para driblar os controles aduaneiros. Ele solicitou ainda protocolos e diretrizes claras para a população das zonas limítrofes. Em Santana do Livramento, por exemplo, há 19 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com as informações do governo do estado do Rio Grande do Sul. Já na vizinha Rivera, no lado uruguaio, ainda não há nenhum caso registrado, assim como em Artigas, fronteira com Quaraí, no Brasil, que tem 4 casos e 1 morte. Na Ponte da Concórdia, que liga as cidades de Artigas e Quaraí, foi instalado um sistema de desinfecção usado durante a febre aftosa para os usuários desinfetarem os calçados. Além disso, a temperatura corporal é monitorada com termômetros infravermelhos. Uma das preocupações do governo é com o início da colheita de cana-de-açúcar, que ocorre no final de maio, na cidade de Beixa União. Todos os anos, cerca de 300 brasileiros entram no Uruguai para trabalhar nas colheitas. De acordo com Delgado, secretário da Presidência, há a previsão de realização de testagem nos brasileiros e aplicação de medidas de segurança sanitária, como o uso de máscaras faciais e distanciamento físico. Apesar de o Uruguai ter proibido a entrada de estrangeiros no contexto da emergência sanitária, os residentes de localidades que fazem fronteiras com o Brasil são exceção, pois frequentemente vivem de um lado e trabalham de outro lado da fronteira. No Chuí, por exemplo, apenas uma avenida divide o lado brasileiro do uruguaio, sendo uma única cidade, o que dificulta enormemente o controle. O ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Ernesto Talvi, entrará em contato com o chanceler brasileiro para tratar da questão. Hora certa,
Agora, 8 horas e 36 minutos. Faturamento no Dia das Mães deve cair 60% por causa da pandemia, projeta CNC. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que a crise provocada pelo novo coronavírus vai causar uma queda histórica no volume de vendas do varejo no Dia das Mães deste ano, comemorado no próximo domingo. Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um acolhimento de quase 60% no faturamento real do setor na data, considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro. A projeção de queda da CNC para o Dia das Mães por causa da pandemia ficou acima das perdas estimadas para a Páscoa. Isso porque o Dia das Mães deste ano acontece em meio ao fechamento de segmentos importantes para a venda de produtos voltados para a data, como vestuário, lojas de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Já no caso da Páscoa, a venda de produtos típicos é feita em segmentos considerados essenciais, como supermercados, que permaneceram abertos desde o início do surto de Covid-19. Agora, no horário de Brasília, 8 horas e 37 minutos. Muito bem, Brasil acontece até 11 da noite, agora 8 horas e 37 minutos. Estamos ao vivo através do Deezer, Rádiosnet, Tudo Rádio, CX Rádio, em todas as plataformas. E tudo isso no final vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News ou conteúdos da Estação Pop. Horário de Brasília, 8 horas e 37 minutos. Oferecimento Abraão Chaves, Loja Nélios, Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia, e oferecimento também da Odonto Brava. Agora 8h37. Brasil acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho.